eles conheceram Filipe. A tônica dessa mensagem é esta: antes de conhecer Jesus, conheceu Filipe. Certamente você que está aqui, aceitou a Cristo aqui, aceitou Jesus aqui, deu os teus primeiros passos da fé, você conheceu alguém aqui do meio. E esse alguém foi uma referência e te trouxe à igreja, e aqui você ouviu a palavra, você creu no Evangelho, e a sua vida foi tocada por Deus, e está sendo trabalhada pelo Espírito Santo. Mas alguém foi referência. Quem é a tua referência aqui na igreja? Quem foi o teu Filipe? Filipe, ele foi uma referência para os gregos que queriam conhecer Jesus. E hoje, meus irmãos, o mundo clama, o mundo precisa. O mundo está dizendo: queremos ver Jesus, queremos conhecer Jesus, mas precisa de homens, de mulheres que sejam e que se tornem referência. O texto aqui fala que os gregos estavam interessados a conhecer Jesus, e exatamente Filipe, que foi o canal usado por Deus para poder apresentar Jesus para eles. Meus queridos, Filipe, que também apresentou Natanael, e Jesus fez um teste antes de multiplicar o pão e peixe, lá em João capítulo 6, verso 5, quando ele apresenta Natanael, é João capítulo 1, versículo 45 até o versículo 49, e esta festa onde esses gregos vieram era em Jerusalém. Jerusalém, nesse momento, era a época da Páscoa. A Páscoa já se tornou uma rotina religiosa, da cultura religiosa, e era sempre a mesma coisa, tudo igual. Agora, quando Jesus está naquele lugar, quando Jesus está presente, meus amados, tudo sai da rotina. Era uma rotina, Jesus entra naquele lugar e passa a mudar aquilo que era rotina. Jesus quer mudar também a rotina da tua vida, e Jesus quer mudar para melhor. Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele não entra para alterar alguma coisa e deixar tudo igual. Quando Ele entra na nossa vida, Ele entra para mudar, para transformar e para gerar uma grande mudança. Os gregos que cultuavam a diversas divindades, a diversos deuses, e isso não preenchia o coração deles. O coração dos gregos estava vazio. O mundo, meus irmãos, precisa de Jesus. O mundo clama e pede. E clama e pede, dizendo: me fala de Jesus. O mundo hoje está gritando, dizendo: queremos ver Jesus. E nós queremos, amados, crescer em Deus, crescer em intimidade com Jesus, conhecer Jesus mais e mais. E alguém vai nos ensinando, alguém vai ministrando, alguém, um discipulador, ou aquela pessoa que está já nos acompanhando através do Crescendo na Fé, vai levando e gerando fé no nosso coração. Agora, meus irmãos, uma vida transformada é referência para a salvação. Uma vida que passou por uma mudança, passou por uma transformação, se torna referência para a salvação. Antes de conhecer Jesus, os gregos conheceram Filipe. As pessoas, antes de conhecer a Deus, antes de ter uma caminhada com Jesus, eles vão conhecer a sua vida. As pessoas, elas vão olhar para você, vão observar alguma coisa em você, e você será então o canal a qual será usado por Deus para levar o Evangelho, levar essas pessoas a Cristo. A tônica desta mensagem é isto, que antes de conhecer Jesus, os gregos conheceram Filipe. E eu pergunto, antes de conhecer Jesus, alguém te conheceu? Você foi já uma referência para a vida de alguém? A sua vida hoje é uma referência para alguém que apresenta Jesus, que vive com Jesus, que anda com Jesus, porque essa é a realidade de Filipe. Filipe andava com Jesus, Filipe conhecia Jesus. E meus queridos, deixa eu dizer para vocês, que antes de alguém ler a Bíblia, eles vão ler a nossa vida. Antes de alguém começar a ler a Bíblia, aquelas pessoas que ainda não creem em Cristo,
elas vão ler a tua vida. Elas vão estar reparando a nossa vida, o nosso viver, a nossa trajetória, como é a nossa vida, como nós somos, como conduzimos, como nós levamos a nossa vida e conduzimos. Podemos pregar para muitas pessoas sem pregação. Podemos pregar para multidões de pessoas, a quais nos conhece na faculdade, na escola, no trabalho, na vizinhança. Podemos pregar, sem usar microfone, sem usar um palco, um púlpito, pregando apenas com o nosso viver, com a nossa maneira de viver. Pregamos o Evangelho, anunciamos o Evangelho através da nossa vida. E eu encontro na palavra de Deus vários textos que mencionam que nós devemos ser referência, que não pregamos, meus amados, que não venhamos pregar somente com palavras, mas que as pessoas percebam algo. Eu não preciso chegar no lugar, olha, eu sou crente, eu vou falar de Jesus para ti. As pessoas, antes de querer nos ouvir, elas vão querer nos conhecer, elas vão querer entender quem somos, o que vivemos, o que fazemos. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. A Bíblia menciona também que nós somos o sal da terra. E o sal, ele tempera. O sal, ele dá gosto. Precisamos pregar, sim, usando palavras, usando os meios de comunicação para levar a Cristo, mas as pessoas estão interessadas, meus irmãos, em conhecer também a nossa vida. Certa vez eu, levando o Evangelho para uma pessoa, um advogado, quando estava morando em uma outra cidade, e aquela pessoa disse, olha, eu não quero, não adianta o senhor me falar, não adianta o senhor querer me levar para a igreja, porque a minha vida é melhor do que muitos crentes que eu conheço. De muitas pessoas que estão na igreja, diz ele, eu vivo muito melhor do que muitas pessoas que estão vivendo. Então percebam que a nossa vida, ela é uma referência, ela deve ser referência. Lembre-se quando Jesus diz o seguinte, credes em Deus e credes também em mim. Credes em Deus, credes também em mim. É a pregação que nós devemos também viver. Olha, crê em Deus, acredita em mim também. Crê em mim. Olha para a minha vida, observa a minha vida. Jesus chama a si, e ele disse, olha, creio em Deus e creio em mim também. E esta palavra, quando passamos pela transformação, pelo agir de Deus, uma mudança, uma transformação, isso deve ser a nossa mensagem também. Creia em Deus, creia também em mim. Que o mundo possa ver Cristo em nós, que o mundo possa ver Deus na nossa vida. Não apenas de falarmos, eu tenho Deus, mas a vida, o cotidiano, mostra que eu não tenho nada de Deus. Eu estava conversando com um pastor, lá em São Paulo, e ontem à noite estávamos fazendo um lanche, e aí eu comentando com ele algumas coisas, eu digo, olha, a respeito do domínio próprio, eu digo, quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio. E porque, meus irmãos, a vida, ela fala muito mais do que palavras. A nossa vida, a maneira de viver, a forma que nós vivemos, demonstra. É a mensagem viva. Nós somos, irmãos, mensagem viva de Deus. Vamos observar também, Jó, por exemplo, ele é uma referência no céu. Quando Deus diz para Satanás, vistes o meu servo Jó, como me é temente, se desvia do mal. Era alguém que Deus dava testemunho dele. Era também não só uma referência para Deus, mas era uma referência na terra. Quem conhecia Jó, sabia como era a sua vida, sabia que ele era temente a Deus. A sua esposa, a pessoa que mais convive junto, e que mais conhece, sabia que o relacionamento com Deus que ele tinha era verdadeiro, tanto que ela chega a dizer, amaldiçoa teu Deus,
e morre. Ela conhecia o quanto Jó amava a Deus, e quanto a prática da sua vida envolvia tudo isso, e quanto realmente ele amava a Deus. É uma vida vivida que as pessoas percebiam. Não é, pastor, é que eu sou um crente 007. Eu sou agente secreto de Deus. Ninguém sabe que eu sou. Então, por isso eu digo um monte de palavrão, eu apronto, eu faço tudo que não deva, mas eu sou agente secreto. Não existe, meus irmãos. Não tem. O Senhor Jesus disse que no dia do julgamento, muitos vão dizer: Senhor, eu profetizei no meu nome. E Jesus diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Senhor, mas nós profetizamos o teu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos. E Jesus disse: eu não conheço vocês. Por quê, irmãos? Porque eles não viviam. Era fácil pregar, não era tão difícil assim estar expulsando um demônio, não era tão difícil falar em línguas estranhas, não era difícil operar alguns milagres, mas era mais difícil viver o Evangelho, era fazer a renúncia, era tomar a sua cruz e seguir. Há muitos que se dizem cristãos, e eu me preocupo porque o número de evangélicos no mundo está aumentando, tem aumentado. A previsão é que para 2020 ou 2022, 50% da população será evangélica. Porém, a questão, qual é a qualidade do evangelho pregado? É um evangelho superficial? É um evangelho híbrido? É um evangelho que não leva as pessoas a ter vida com Deus? Que não leva a pessoa a ter um relacionamento profundo com Deus, apenas uma superficialidade de capa, e sem essência de uma vida mudada, de uma vida transformada. Meus irmãos, as pessoas estão precisando de referência. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 e 9, nós temos ali um homem de Deus, que é Eliseu. Ele sempre passava pela cidade de Sunem, e um dia, uma senhora observa quando passava aquele homem, profeta Eliseu, e chama atenção a sua maneira de ser, e ela diz para o seu esposo, disse ela ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Como é que ela percebeu isso? Porque ele usava uma capa de santo? Porque ele usava um terno de gravata? Porque ele usava uma bata sacerdotal? Não. Mas a vida de Eliseu mostrava que ele era homem de Deus. Era perceptível a vida desse homem, a vivência desse homem, que ele era um servo, que ele era um homem de Deus. Quando ele passava por ali, e ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Agora, imagina, alguém que se diz cristão, briga no serviço, discute na empresa, até o cachorro, quando ele passa, o cachorro já sai na disparada, porque sabe que vai levar um pontapé, ou vai levar pedrada, ou vai levar uma sarrafada. Até os cachorros têm medo. Ninguém fica perto, porque a conduta não demonstra que realmente é de Deus, que realmente tem convívio e relacionamento com Jesus. Quantos lares, quantas famílias que estão esperando para se converter por causa de um comportamento de alguém que está na igreja, que ainda não teve a sua vida mudada, não teve a sua vida alterada, continuou, apenas trocou de religião, mas não trocou de conduta. Se diz cristão, mas não é cristão. É como aquela história de um bom soldado, o soldado era ótimo, ele tinha uma boa pontaria no colocar as suas flechas, era um excelente soldado com qualidades assim, para lançar as suas flechas, era muito bom, mas ele brigava com todo mundo,
com todo mundo ele brigava, estava dando soco num, estava brigando com o outro, e aí sempre havia reclamação dele. Até que então Alexandre o Grande mandou chamar ele. Os superiores dele relataram o caso dele para Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, general, né, um grande conquistador, chamou ele e disse: olha, meu moço, a tua conduta está denegrindo muito você, mas estão me falando que você é um bom soldado, você é muito bom em atirar as flechas. Diz ele: como é que é o seu nome? Perguntou Alexandre o Grande. Diz ele: o meu nome é Alexandre. Diz ele: então muda o teu nome ou muda de conduta, porque você não pode ter o nome de Alexandre e continuar com esse tipo de conduta. Meus irmãos, o mundo está precisando ouvir de Jesus, mas eles vão estar olhando para nós, porque a Bíblia menciona que nós somos o sal, e nós somos a luz do mundo. E sal, uma das características, se você colocar muito sal na comida, vai dar sede. O sal gera sede. E essa característica que nós precisamos gerar no mundo é sede, sede na vida das pessoas. Eu, certa vez, eu fiquei constrangido, quando eu fui fazer o financiamento num carro, isso em 99, e eu tinha dado a entrada no veículo e fui financiar o restante, que não tinha todo o valor. E aí o vendedor me disse: olha, o seu financiamento quase que não saiu. Eu digo: por quê? Digo: porque o senhor é pastor. Porque vários pastores compraram na financeira e não pagaram. E aí o seu caso lá, eles disseram que não. E aí eu perguntei e argumentei: por quê? Diz ele: não, porque ele é pastor. Diz ele: mas a ficha do meu cliente, está tudo limpo, a ficha dele, ele não deve nada para ninguém, nunca deveu nada para ninguém, o nome dele é limpo, por que vocês vão colocar todo mundo igual? Diz ele: se um vendedor é mau, todos os vendedores são maus? E por causa do argumento deles, eles avalizaram e eles permitiram. Mas quase que eu não consegui. Por causa disso aí. Mau testemunho. Falta de testemunho. A Bíblia diz, meus irmãos, o Senhor Jesus disse que pelos frutos se conhece uma árvore. É pelos frutos que nós vamos dando. E a Bíblia diz que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. A nossa vida precisa mostrar arrependimento, mudança, transformação, para que muitas pessoas possam ser alcançadas pela mensagem. Quantas pessoas ainda não se converteram, não entregaram a sua vida a Cristo, não estão perto ainda de Jesus, por falta de testemunho. E a Bíblia menciona, meus irmãos, que Filipe era alguém apaixonado por Jesus. Quando ele apresenta Natanael, para Natanael que ele conheceu Jesus, e ele leva Natanael, tanto que Natanael se torna um dos apóstolos da igreja. Mas porque alguém com referência falou para ele. E essa pessoa que tinha vida, que tinha referência, que é Filipe, conseguiu conduzir e levar a outro. Meus irmãos, apaixonado, uma pessoa apaixonada vai falar pelo que é apaixonado. Tem um missionário, Reinhard Bonk, ele faz grandes campanhas na África, que junta lá cerca de 1 milhão de pessoas em cada uma das conferências que ele faz ao ar livre. É gigantesco a quantidade de pessoas. Mas esse homem é tão apaixonado por Deus, quando alguém que veio preparar a vinda dele aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, disse: olha, uma das características de Reinhard Bonk, ele é muito apaixonado por Jesus. O tempo inteiro ele está falando de Jesus, a vida dele é Jesus. E esse homem consegue atrair muitas pessoas por causa da sua paixão e da sua vida, que fala tão alto quanto a sua mensagem. Agora, irmãos, o exemplo que nós damos é maior do que a pregação. O exemplo que nós vivemos, o exemplo que nós transmitimos, é maior do que a pregação. Nesta semana, você vai convidar pessoas para o aprisco, e a reação vai ser o seguinte: de te conhece ou não conhece, de conhecer a nossa vida e a nossa conduta, de ir para uma reunião para quê? Qual é a razão de eu ir para essa reunião? Se você disser: olha, eu fui, mas a minha vida foi mudada, a minha vida foi transformada, as pessoas te conheceram antes, conhecem agora, e viram a mudança, diz: olha, eu quero também. Quantas pessoas hoje estão aqui, famílias que estão aqui, que renderam-se a Cristo por causa do testemunho de uma pessoa na família,
que rendeu-se a Cristo, a sua vida foi mudada, a sua vida foi transformada. Lembro-me de certa vez uma pessoa que mudou-se para uma outra cidade, e ele gostaria de ir a uma igreja, conhecer uma igreja para congregar. E aí foi numa igreja, viu o pastor estava pregando a palavra, o pastor falando sobre honestidade, né, e os valores morais que a palavra de Deus ensina. E esse pastor, né, era uma igreja pequena, e o pastor não tinha condições, recursos suficientes da igreja para salariar o pastor trabalhava, e eles trabalhavam numa empresa de transporte, de ônibus, um coletivo. E aquela pessoa estava na parada e observou e conheceu que era o pastor daquela igreja, que ele tinha ido no domingo. E ele, de propósito, pegou e deu troco, porque o motorista é que cobrava a passagem, e ele pegou e deu a mais o dinheiro da passagem, deu, como diz, olha, já está certinho, está pronto, está certinho o dinheiro aqui, né, já deu certinho o valor ali, mas ele deu a mais. E aí o motorista, que era pastor também, conferiu, e ele estava descendo, disse, moço, vem cá, o senhor deu dinheiro a mais, por favor, pega aqui seu troco. Disse, não, eu sei que eu dei a mais, eu só fiz um teste, porque eu queria conhecer o senhor. Eu conheci o senhor pregando, mas eu queria conhecer o senhor vivendo. Meus irmãos, o mundo nos observa, as pessoas nos observam. A pessoa não observa porque você é médico, porque você é enfermeiro, porque você é professor, porque você é construtor, porque você é pintor. As pessoas que sabem que você vem na igreja, observam você pela tua conduta, porque nós somos referência. Tem algumas pessoas que estão precisando de Jesus, e quem sabe você é o canal para a mudança daquela pessoa. Mas muitos estão olhando, observando você, observando a tua vida, observando a tua conduta, sabe? Observando e olhando a gente. E a nossa vida, ela se torna um referencial, ela é um referencial para o mundo inteiro, que nos olha, que nos observa. E o mundo está precisando de Jesus, amém? Mas nós somos a referência a quem eles olham. Aí me fez lembrar uma história, não sei se foi a pastora Luciana que comentou aqui certa vez, de um determinado líder de uma igreja, que ele foi viajar para muito longe, viajou vários estados longe do estado dele, e lá naquele lugar ele tinha no coração dele um desejo maligno de um dia tomar bastante bebida alcoólica, e encher a cara. Então eu quero ver o que é ser bêbado. E era uma cidade, mas muito longe, morava no estado, ele foi para outro estado, num lugar que ninguém conhecia ele, uma viagem, e ele parou no bar, parou no restaurante, e disse, olha, me traz uma bem forte aí. Ele tomou, aquele pastor tomou. E depois traz mais outra, e ele tomou. Ele traz mais outra, e ele emborcou. E aí ele perguntou depois para o garçom, disse, quanto que é? Diz ele, não, pastor aqui não paga. Ele diz, a minha tia é lá da sua igreja, uma vez que eu fui visitar minha tia lá no seu estado lá, eu fui na igreja lá. Fica tranquilo. Irmãos, o mundo nos observa. Você não sabe, a Bíblia diz que nós estamos rodeados de um número tão grande de testemunhas, que você nem sabe quem é, mas as pessoas estão te olhando, estão observando você. No nosso cheque, meus irmãos, não pode voltar, o nosso cheque não pode voltar, tem que ter fundos. A nossa conta nós não podemos e não devemos pagar atrasado. Aquele dinheiro que você pediu emprestado, você tem que devolver, certo? Esse negócio de ficar falando, inventando conversa, fofoca, não compete mais, irmãos, quem se denomina cristão. A Bíblia diz, deixando a mentira, falar a verdade, é mudança de vida. Precisamos viver o Evangelho, meus irmãos, que nós cremos. Porque como, meus irmãos, as pessoas serão alcançadas pela palavra, quando tem tanta gente atrapalhando o Evangelho, vivendo uma vida que denigre Jesus? Quantos vão acreditar em Jesus, se não acreditar em nós?
se não acreditar na nossa vida. Jesus fala em João capítulo 13, no versículo 15, ele diz: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz com vocês. Eu dei o exemplo para vocês, para que vocês façam como também eu fiz. O apóstolo Paulo diz o seguinte: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Nos discipulados, nas ministrações, no acompanhamento. Nós precisamos crescer na maturidade espiritual, meus irmãos, e poder dizer: olha, sejam meus imitadores. Como Paulo também assim dizia. Como Paulo vivenciava isso. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Talvez, deixa eu lhes dizer uma verdade. Talvez você vai ser o único evangelho que o seu amigo vai ler. Talvez o seu amigo nunca vai ler um evangelho. Mas você vai ser e será o único evangelho que eles vão ler. Eles vão ler a sua vida. Eles vão ler as suas atitudes. E que possam dizer: olha, esta pessoa que trabalha aqui nesse trabalho, no mesmo trabalho que eu, é uma referência para mim, uma referência na empresa. Mas você não pode então ser um funcionário matão, dá atestado frio, briga com um, apronta ali, apronta lá. Você tem que ser uma referência. Referência não apenas em valores morais, mas referência em amor, paixão para com Deus. Saber dizer não para o pecado, saber dizer não para os apelos. Como chegou alguém e disse para mim, quando tomei a minha decisão por Cristo, trabalhava na empresa e faziam muitos convites. E aí, crente, meu apelido era crente: vamos lá, crente? Eu digo: não. Crente, vamos para a boate? Não. Crente, vamos cheirar uma? Não. Aí chega uma moça e diz: ô crente, vamos se deitar comigo? De que se deitar, nem sono não tenho. Mas eu entendi a linguagem. Eu digo: não, filho, não. O teu pastor não vai saber. Irmãos, eu digo: eu não sirvo o meu pastor, eu sirvo o Senhor Jesus, que tem abençoado a vida do meu pastor, que me pastoreia na igreja. Eu saí daquela empresa, meus irmãos, com a ficha limpa, sem mancha nenhuma. Eu só saí daquela empresa, sabe por quê, meus irmãos? Para ir fazer um seminário, para estudar um pouquinho mais a palavra de Deus, aprender um pouquinho mais, para dar para aquelas pessoas quem eu estava discipulando. Só que do seminário meu plano era um e meu plano de Deus era outro. É que eu ficasse em Porto Alegre durante 20 anos e depois de 20 anos viesse aqui para São Leopoldo. Sabe, meus irmãos, mesmo que no secreto você tem algumas atitudes que ninguém vê, Deus vê. Deus conhece o teu coração. E Deus sabe que alguma mudança e transformação precisa haver no teu coração. Deus quer que você seja uma referência. Foi por isso que Jesus chamou Filipe, para que ele fosse uma referência. Sabe por que Jesus te salvou? Para você ser uma referência. Para que você se torne uma referência para outros. Para que você seja um evangelho que é lido por todo mundo. A Bíblia diz que nós somos carta aberta e lida por todos. Nós somos uma epístola aberta e lida por todos. Nós somos um evangelho que é lido pelas pessoas que passam por a gente. Então, que no teu coração, que na tua vida e no teu viver, haja uma grande mudança, um grande tratar de Deus. Seja você temperado por Deus, seja você transformado por Deus, seja você alguém a quem o Espírito Santo está trabalhando, agindo para glorificar o nome dele. Cristão, irmãos, não é um mensageiro, ele é uma testemunha. Ele é testemunha.
eu estou tão feliz, eu estou tão alegre que tem muitos irmãos fazendo curso de teologia com uma sede de Deus, querendo aprender de Deus, sabe? Estou tão feliz com isso. Então, muitos irmãos aqui na igreja que estão se aprimorando. Tão feliz, os irmãos que fizeram crescendo na fé para crescer. Deixa eu perguntar aqui, quantos já fizeram crescendo na fé aqui? Quantos já fizeram um aqui? Tudo bem? Baixa a mão. Quantos já fizeram dois aí? Tudo bem? Baixa a mão. Quem não fez ainda o crescendo na fé? Quem não fez aí? Olha aí, gente, ó. Mirem bem essas pessoas aí, ó. Vamos abençoá-las, né? Ok? Muito bem, que Deus abençoe a sua vida. Mas nosso propósito, nós queremos mais de Deus. Mas, meus irmãos, o nosso foco não vai ser colocar aqui na cabeça conhecimento, mas não haver prática e não haver renúncia. E deixa eu dizer uma coisa para você, como é que você ganha o teu familiar para Jesus? Como é que você vai ganhar o teu parente para Jesus? Você está orando por ele, amém? Tá, não tá? Como é que a gente ganha alguém para Jesus? A Bíblia menciona, irmãos, como ganhar o familiar para Jesus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Está ali. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Diz o seguinte: a mulher que tem marido que não é crente, a mulher que tem marido não crente, se alguns deles não obedecem a palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento da sua mulher. E eu contextualizo aqui o seguinte: se alguém tem pai que não é crente, que ainda não serve Jesus, que seja ganho o pai sem palavras. Se alguém tem filhos que ainda não obedecem a palavra, que sejam ganhos sem palavras, sejam ganhos através do procedimento. Meus irmãos, a Bíblia diz: ai, por meio de quem vêm os escândalos? Daquele que não vive, daquele que vive desentoante com a palavra. Nesta vida, meus irmãos, a nossa maior pregação pode levar pessoas a se converter ou a se perder. A pregação, na realidade, nós podemos executar ela em 30 minutos, 1 hora, mas a vida que nós vivemos aquela mensagem é 24 horas. Somos chamados, sim, para viver. E Jesus disse o seguinte: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Muito bonita mensagem, bonita pregação, vamos aplaudir Jesus, ótimo. Mas agora, quando ele diz o seguinte: aprendei de mim, que sou manso e humilde, aí ele nos chama agora para isso, para aprender com ele. Mas depois ele pega a bacia, ele pega a toalha, em João capítulo 13, e ele lava os discípulos. Lavar os pés, para nós entender, é uma situação muito humilde e humilhante de se fazer. Lavar os pés das pessoas. Pois Jesus, irmãos, ele se humilhou, lavando os pés dos seus discípulos, mostrando que realmente ele é humilde, e mostrando durante a sua vida a sua mansidão, e também, maior humilhação de Jesus, sendo Deus, tendo agora vivido como homem, sofrendo como um pecador, sofrendo como um bandido, não tendo ele crime nenhum. Mas ele mostra a sua humildade vivendo, a sua humildade agindo assim. Eu lembro quando, dia 2 de agosto, assumi a igreja aqui, e a igreja tinha um hábito diferente. No culto, era dado oportunidade para um obreiro, para mais outro, vários tinham oportunidade naquele dia, vários tinham oportunidade para cantar, e para dar uma saudação, os irmãos daquela época lembram, e uma vez um deles me disse: olha, pastor, como eu comecei a tirar por algumas questões, eu pedi para todos os obreiros: olha, vocês me tragam a ficha do SPC de vocês e do Serasa, eu quero, porque se vocês não tiverem, vocês não vão ter mais nenhuma oportunidade para pregar. Um deles me trouxe o da esposa, porque o nome da esposa estava limpo. Eu digo: vocês não podem pregar, não pode ter saudação, não pode estar usando o púlpito para pregar, se a vida de vocês não está de conforme. Está devendo para alguém, vai pagar, vai acertar as contas, para poder ter autoridade para pregar. Meus amados, nós precisamos viver a palavra de Deus, e precisamos entender, irmãos, que esse é o propósito de Deus, ok? De Deus transformar a nossa vida. A verdade do Evangelho, irmãos, é nós vivendo a palavra de Deus. Agora, observa comigo, Romanos capítulo 12,
versículo 1 e versículo 2, que diz assim: portanto, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A Bíblia manda que nós venhamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O nosso culto racional, meus irmãos, ele não se dá no dia do culto. O nosso culto racional, ele se dá durante a nossa vida, o nosso viver. E nós precisamos, irmãos, render a nossa vida. Tem momentos difíceis na vida de todo mundo. A Bíblia mesmo menciona que existe o dia mau. Que existe um dia difícil. Mas que venhamos superar e que venhamos vencer essas crises. E aí me faz lembrar de um pastor que ele tinha que buscar um outro pastor no aeroporto. E ele saiu já com o horário queimado. Chegou já o horário queimado. E aí ele foi com o seu carro, de repente estourou um pneu. E aí ele já está atrasado. E aí ele troca o pneu. E aí está trocando o pneu, de repente agora ele vai e ele acelera e ele ultrapassa sinaleira vermelha, sinal vermelho, e ele está atrasado, ele corre demais, de repente um guarda de trânsito ataca ele e diz: olha, o senhor está andando em alta velocidade e eu vou ter que lhe multar. Diz ele: seu guarda, o senhor não dá para me liberar, eu estou muito atrasado, já saí atrasado de casa, eu tenho que pegar uma pessoa no aeroporto, gostaria que o senhor me entendesse. Diz ele: olha, e ainda me furou um pneu, e agora o senhor vai me multar? Diz ele: o senhor sabe, quando as coisas dão tudo errado para a gente? Esse pastor falou para o guarda, e o guarda disse: olha, eu já vivi isso na minha vida, mas eu entreguei a minha vida para Jesus, e a minha vida mudou. Eu digo para o senhor, vá para uma igreja, procure uma igreja, que as coisas vão melhorar para o senhor. Ele não pôde dizer: eu sou pastor. Não pôde dizer. Como aquela senhora que, no trânsito, fechou o sinal, de repente ela freou bruscamente e veio o carro de trás e acabou encostando no carro dela. Aquela mulher saiu do carro e foi lá, botou a boca e xingou e disse um monte de coisa, disse palavrão, e ele pegou e chamou a polícia. A polícia foi lá e ela já botou a boca na polícia, eles botaram ela dentro do camburão, ficou 4 horas na cadeia. E aí essa mulher depois foi pedir perdão, foi pedir desculpa. Diz: olha, eu errei. Essa mulher disse: eu errei. Aí aquele cidadão que bateu no carro dela disse: olha, a senhora... Na realidade eu chamei a polícia porque eu pensei que seu carro era roubado. Porque atrás do seu carro estava um emblema escrito assim: a Deus é fiel. E como a senhora agiu de uma maneira tão exasperada, tão nervosa, dizendo um monte de palavrão, eu digo: olha, esse carro só pode ser roubado, porque um cristão não age dessa maneira e não faz essa atitude que a senhora teve. Meus amados, nós somos chamados exatamente para isso, para vivermos a palavra, amém? A salvação, meus irmãos, não é por boas obras, mas é para boas obras. Então é mais fácil, irmãos, alguém aceitar a Cristo. É mais fácil alguém aceitar a mensagem, se primeiro aceitar o mensageiro. As pessoas vão querer o pacote, se a embalagem for atrativa, se a embalagem for legal. Que nós venhamos viver, irmãos, de acordo com a palavra de Deus e com os ensinamentos. Hebreus capítulo 13, verso 7, eu já quero encerrar, já peço para a Bruna vir aqui. Diz: lembre dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. E diz assim: observe bem o resultado da vida que tiveram e imite a sua fé. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E Paulo, ele ensina a Timóteo, dizendo em Timóteo 4,12, diz: seja o exemplo dos fiéis, seja o exemplo dos fiéis. E eu encerro citando um texto de 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, que diz assim, ó: tem cuidado de ti, amém? Esta palavra é para nós, é para a igreja. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas. Diz: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino.
persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará. Amém? Fazendo isto te salvará. Fazendo isto te salvará. E ainda diz mais: persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará, tanto a ti, como também aos que te ouvem. Tanto a ti, como aqueles que observam você. Tanto a ti, quanto aqueles que estão olhando para você. E olha a cena linda agora, irmãos. Jesus morrendo por você na cruz do Calvário. Jesus sendo levado, não tendo culpa nenhuma. Jesus morrendo naquele madeiro. Vivendo a maldição de Deus, e fazendo maldição no nosso lugar. Morrendo pela nossa culpa, para que nós não fôssemos lançados no inferno. E Ele estando na cruz agonizando. A Bíblia diz que Ele foi crucificado entre dois ladrões, entre dois malfeitores, para que se cumprisse a palavra de Deus. E acho interessante que um dos malfeitores, ele disse o seguinte: salva-te, salva-te, e creremos em ti. Salva-te e salva nós, e creremos em ti, e vamos acreditar em ti, e vamos confiar em ti, e vamos entregar a nossa vida para ti. A conotação desta mensagem, ela tem uma aplicação, mas deixa eu pegar esta expressão desse homem, que é um mundo que urge, que clama e que quer Jesus, e que está dizendo: salva-te a ti mesmo, e eu vou crer em ti, e aí salva-me também. Esta palavra, meus irmãos, é pregada por alguém na cruz, um malfeitor, que também precisa de conhecer, precisa se achegar, mas ele está dizendo: salva-te a ti mesmo. Essa palavra foi dita para Jesus, que está agonizando na cruz, mas vamos transferir essa palavra para nós: salva a ti mesmo, e aí eu vou crer em ti, e eu vou ser salvo também. Salva a ti mesmo. Seja você um salvo, seja você um transformado, seja você uma pessoa transformada por Deus, e outros vão crer em ti, e vão crer em Deus, e terão a salvação. O outro, que conhecia Jesus, ouviu falar de Jesus, escutou Jesus, ele disse: como tu zomba desta maneira? Esse eu conheço, eu acompanho a vida dele, ele não tem culpa, e ele não tem crime nenhum. Sabe, irmãos, o mundo está olhando para você, o mundo observa, quando você está saindo de casa, a hora que você chega, não para saber, para enxeretar sobre a sua vida, mas para observar, porque alguém está precisando de Jesus, e você é o evangelista dessa igreja, amém? Você é o canal para que outros possam receber a Cristo e entregar a Cristo. Eu quero nesta noite convidar vocês para nós ficarmos em pé, nós vamos orar.